Eu acho que a grande sacada de um programa como esse é vir acompanhado de um benefício tributário fiscal. Tem que ter algo a mais. Porque senão não faz sentido nenhum, né? O cara que vai gastar 5 milhões de Estados Unidos para comprar a cidadania americana, ele vai trazer 30. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scler. O Papo Imigratório é para você que quer saber um pouco mais sobre o dia a dia da imigração, um pouco sobre os bastidores da imigração e um pouco sobre como morar e viver de forma legal nos Estados Unidos. E o objetivo desse canal sempre foi e continua sendo humanizar o pleito migratório, mostrando para vocês os bastidores da nossa vida, dos nossos negócios, do nosso escritório aqui nos Estados Unidos. E hoje, especialmente, estamos direto de Nova York. Paramos aqui para gravar e falar um pouco sobre vida nos Estados Unidos para vocês. Exatamente. A gente tem um episódio completamente diferente do normal, não programado. A gente vai falar hoje sobre o discurso que o Donald Trump deu ontem nas casas legislativas. O Henrique já trouxe que ele falou muito sobre imigração, que ele falou muito sobre o EB5, sobre esses vícios para investidores. Falou também sobre os estudantes, possibilidade dos estudantes permanecerem nos Estados Unidos, não perder essas mentes brilhantes. E esse é o tema que a gente vai trazer aqui hoje, né? Novidades não faltam. Donald Trump adora agitar o mercado. Ontem também saiu notícia sobre as tarifas, imigração, reforma tributária e por aí vai. Então, conteúdo. Nos próximos 4 anos, conteúdo não vai faltar. E a gente vai estar sempre aqui trazendo tudo do mais novo para vocês. Mas EB5, esse tá dando o que falar, né, Bruno? Tá dando o que falar. E só conteúdo hype, né? Voltando um pouquinho, todo dia tem coisa nova, todo dia o Donald Trump traz alguma novidade, alguma invenção dele, de difícil aplicação na prática, mas a verdade é que ele tá movimentando, ele tá fazendo o que ele gosta de fazer. Semana passada ele e o Zelensky quase saíram na porrada na mesa, né? De tédio ninguém morre. De tédio ninguém morre. Ninguém no mundo. Não, pois é. Ou seja, ele conseguiu fazer com que o mundo voltasse os olhos para os Estados Unidos, algo que acontecia muito no governo dele anterior. Com o Biden aconteceu menos. É claro que os Estados Unidos continua sendo o centro financeiro do mundo, mas o Donald Trump consegue fazer com que, além disso, os Estados Unidos seja muito observado por conta dessas atitudes inesperadas que o Donald Trump pode tomar a qualquer momento, e muitas delas não vão evoluir por conta da maneira como ele faz isso, né? Você fala muito sobre isso, né, cara? O Donald Trump, ele pensa uma coisa, ao invés de seguir a burocracia normal, vai levando. Decreto presidencial. Basicamente, tudo que ele fez até aqui foi através de decretos. E isso gera, internamente, do ponto de vista político, um burburinho muito forte. Ele está queimando o cartucho. Para vocês terem uma ideia, a rejeição dele tem aumentado. Então, eu não sei se é uma estratégia de queimar cartucho logo na largada, ou seja, fazer todas as medidas que são impopulares no início do mandato. Daqui a 3 anos ninguém vai lembrar, então depois ele vai ter um tempo aí, 2, 3 anos, para trabalhar para que essas medidas mais drásticas ganhem tração e tenham um efeito positivo na economia dos Estados Unidos, no dia a dia, principalmente da classe média americana, né? Mas, sem sombra de dúvidas, são medidas impopulares. Você me chamou a atenção para 2 coisas agora. A primeira delas é tomar as medidas mais drásticas no início do mandato. Muito comum, porque é quando você ainda está em lua de mel, né? Com as casas e com o povo, né? Isso aí. Mas a segunda coisa também que me chama muita atenção, eu acho que não foi estratégico, porque eu não acredito que ele faça nada de forma estratégica, assim, com tanto tempo de antecedência. Mas essa discussão sobre o fim da cidadania automática para filhos de imigrantes ilegais, ela pode não passar, ela não vai passar. Parece que já teve uma segunda decisão em que o juiz já afastou de uma vez por todas isso. Ainda tem vai para o Supremo, provavelmente. Vai ter pano para manga. Mas isso, com certeza, fomenta uma discussão que incomoda muito os americanos. Então, de propósito ou não, o fato é que ele trouxe à tona uma discussão que vai ter muito capítulo ainda a ser observado, e pode ser que, correndo o caminho certo, né, a votação, a maioria absoluta, isso chegue um dia a acontecer, mas precisaria mudar a emenda, né? Precisaria mudar a 14ª emenda. Isso. Né? Esse é um bom exemplo, né? Ele fez uma análise, uma interpretação da 14ª emenda da Constituição através de um decreto presidencial. E é por isso que caiu no judiciário. E aí, a gente já falou isso em outros vídeos com vocês, e os Estados Unidos também adotam o sistema de freios e contrapesos. O que é isso? O legislativo, o judiciário, também tem uma função de fiscalizar o executivo. Não é um mandato, ele não tem uma carta branca que você pode fazer o que você quiser. É uma democracia. Então, se ele ultrapassar ali os limites, o legislativo vai atuar, o judiciário vai atuar normal dentro de uma democracia. Imagina os assessores dele, né? Os advogados, a equipe jurídica dele. Né? Eu acho que deve ser todo mundo no mesmo perfil. Eu acho, tem que ser. A gente teve um juiz, inclusive, a primeira decisão que derrubou ali esse decreto, o juiz na sentença falou: eu fico muito impressionado como um advogado com bar
consegue defender uma tese como essa que não faz nenhum sentido do ponto de vista jurídico. Então ainda deu uma pancadinha. Ou seja, o advogado tem que estar ali muito bem alinhado com o presidente. Uma outra coisa também legal que o Henrique falou, olha só, pra vocês verem como é que a gente não programa nada, o Henrique trouxe um tema na conversa prévia que a gente faz de, sei lá, tomando um café, andando. Um minuto antes de decidir o tema, e ele trouxe uma coisa muito legal que eu vou falar pra vocês. A Premium, ela é um escritório de planejamento imigratório voltado para famílias e pensando nas famílias. Pra gente, vocês não são números, como para a maioria esmagadora dos escritórios de imigração e de planejamento imigratório que estão no mercado hoje em dia. Somos imigrantes, passamos pelo pleito imigratório, tivemos um atendimento regular para razoável, ou seja, a gente enviava o e-mail sequer saber se seria respondido e por isso fez com que a gente mudasse a nossa mentalidade e saísse de um grande escritório para montar a nossa empresa. A nossa empresa hoje em dia conta com mais de 25 funcionários, 2 advogados licenciados nos Estados Unidos, em 2 estados diferentes, e a gente tem também um escritório de advocacia em Washington, D.C. Então a gente está mais do que preparado em todos os aspectos legais e principalmente internos para receber vocês, as famílias que sonham morar nos Estados Unidos. A gente valoriza demais, não é, Henrique? O investimento, o que isso significa, não um investimento financeiro, mas mental e familiar. A gente sabe a importância que isso é para vocês que estão indo para os Estados Unidos e é por isso que a gente faz completamente diferente. Eu tenho certeza absoluta que você não vai encontrar nenhum cliente da Premium insatisfeito. E uma coisa muito interessante que eu sempre falo, vocês vão perceber no início do vídeo que eu falo sobre humanizar, se aproximar do cliente. E a gente está crescendo. Os nossos clientes que nos acompanham desde o início percebem isso. A gente está crescendo em número de seguidores, a gente está crescendo em número de clientes, a gente está crescendo do ponto de vista operacional da empresa. Então, vocês estão percebendo que cada semana a gente está num lugar diferente dos Estados Unidos ou até do mundo para trazer sempre tudo do mais moderno, do melhor do ponto de vista jurídico, do ponto de vista operacional, de negócio para vocês. E isso traz algumas consequências que o tempo começa a ficar limitado. Mas ainda assim, o nosso desafio diário, que a gente troca 300 milhões de áudios por dia, é não perder a essência de estar muito próximo. Então, todos os nossos clientes possuem o meu número pessoal, o número pessoal do Bruno, podem nos ligar, podem mandar áudio, podem conversar. E a conversa vai muito além do direito migratório. Eles têm dúvidas sobre a família, sobre o dia a dia, sobre investimentos. A gente está fazendo contratações, reforços em peso para auxiliar nessa parte de investimento. Então, nosso desafio diário é sempre manter esse lado humano da nossa empresa, que é o que a gente não quer perder de jeito nenhum. E eu vou falar uma coisa, depois eu quero que você fale da estatística. Bem lembrado. A gente está aqui nos Estados Unidos justamente para isso. A gente está aqui nos Estados Unidos no maior evento de empreendedorismo jurídico, perfeito, aprendendo com grandes mentes e com grandes escritórios de advocacia que faturam muito e que tem uma estrutura muito grande. Então a gente veio para cá, beber da água limpa, 2 escritórios, para poder entender como é que eles dividem isso, como é que eles fazem para trabalhar com pessoas. Muitos escritórios aqui têm 4, 5 mil processos, mas não perdendo a humanização, não perdendo o mais importante, que é o cuidado com o cliente. Então a gente veio para cá para tentar entender como é que a gente inclui isso no nosso escritório. O que o Henrique falou muito legal. Você que é nosso cliente, é muito importante você manter uma relação muito próxima da gente, porque a gente precisa saber de vocês o que vocês estão achando. Vamos entrar no tema um pouco, para a gente não se perder muito no horário, mas fala da estatística, irmão. Estatística é super importante. Mais de 50%, na verdade 50%. 50%. Você precisa aqui. 50% das pessoas que assistem os vídeos no YouTube, qualquer um, qualquer não só um o nosso, deles, qualquer um, coisa impressionante. O que acontece? O que eles não Acaba fazem? não curtindo, não comentando e não se inscreve no canal que tá ali te proporcionando aquele conteúdo. Então, queria pedir para vocês, no nosso canal, vamos ter uma estatística superior de pessoas curtindo, comentando e se inscrevendo, porque é dessa forma que o YouTube consegue entregar mais o nosso conteúdo. E é sempre desafiador estar aqui conversando para vocês. A gente quer manter isso. É um compromisso que a gente faz com os nossos clientes, com os nossos seguidores. Então, não deixem de curtir, comentar. Sugestões ali no campo de próximos vídeos, o que vocês estão achando, que assim a gente consegue evoluir juntos para trazer mais coisas para vocês. Gostaram? Né? Eu curto todos. O Henrique não curte nada. Eu passei a curtir, não, agora eu curto. Agora eu tô arrebentando. Galinha pintadinha, pá, curtir. Então vamos ao tema. Vamos falar um pouco desse Golden Visa, desse EB5. É um novo visto? É o quê? É um EBG? O que é isso? Ele vai transformar um EB5 num visto? É meio com Frankenstein, né? Ninguém sabe. O que é isso, afinal de contas? Então, estão perguntando pra gente se já acabou o EB5, quando é que isso vai valer? Tá muito longe de tudo isso, né, cara? Tá. É engraçado que a gente vê o Donald Trump falando no discurso e às vezes você olha ali até o assessor coçando assim, até como que a gente vai fazer isso agora do ponto de vista que aí deixa todo mundo doido. Ele deve sair dali, os caras... agora resolve aí. E ele disse que depois de 2 semanas iam sair novidades, ia sair o decreto regulamentando que seria esse Golden Card. E ele falou ontem de novo, ele falou, não vai ser mais Green Card. Ele adora tudo superlativo, né? O Golden Card não é o Green Card. É melhor, mais sofisticado. O Green Card mais sofiscado como de todos os tempos da história do mundo, não sei, tudo dele é assim, como se tivesse, né? Mas o
o que ele deu a entender é que seria um caminho direto para a cidadania, inclusive. E eu acho Complexo. que aí é que beira a ilegalidade e é o que torna isso mais difícil ainda. Né? Não, muito, muito complexo. Todos os EBs, eles são definidos por lei. O EB5 existe desde 1990. Você não pode derrubar. Quais são as cotas, né? Quem vai definir essas cotas? O presidente, né? Pois é, tudo definido pelo legislativo. Houve uma renovação do programa até 2027, ele está supostamente garantido. E o presidente não pode derrubar isso, teoricamente, tá, gente? Amanhã derrubou e o Henrique falou que não. Maluco. Vamos tentar ser legalista aqui. Mas ele repetiu, acho que vai sim, ele vai conseguir, vai tentar de alguma forma, através de um decreto, criar um submodelo. Então ele pode criar um EB5B. O EB5A vai ser o de um investidor, você tem contrapartidas, pode investir de 800 mil a 1 milhão e 100, precisa gerar 10 empregos, blá, blá, uma série de regras. E é um investimento, você tem um retorno. E talvez, eu estou supondo, não sei ainda se vai ser isso, mas fica a sugestão para a equipe dele, de criar o EB5B, que aí você compra, sem contrapartida, dinheiro na mão, $1 milhão, 5 milhões de dólares, você garantiria ali o Green Card. Ele pode até sair do papel, mas do ponto de vista comercial, eu estava pensando, a gente agora na figura de empresário, mais de uma década trabalhando com direito migratório, você acha que tem mercado? O peticionário, o beneficiário que queira pagar 5 milhões de dólares no Green Card, ele tem outras opções, né? É exatamente a provocação que eu ia fazer. E aí a gente fala muito sobre isso. Assim, a gente tem alguns clientes de EB5 aqui no escritório, você sabe disso, mas eles optaram por fazer o EB5 por conta da suposta facilidade de não buscar material probatório pro peito dele. Né? É difícil a gente convencer alguém a fazer o EB5. Muito difícil. Então, até porque, é o que o Henrique falou, a maioria das pessoas que tem um perfil de EB5 são profissionais extremamente qualificados e que têm muito sucesso profissional e financeiro. Ou seja, você está investindo, você está disposto a investir 1 milhão e 100 em alguma coisa. Claro que esse dinheiro retorna, diferente, eu acho, a ideia do EB5, do Gold Card é não retornar. Você compra porque ele quer vender 1 milhão. Aí são aqueles exageros do presidente. Né? Ele fez uma estimativa de vender 1 milhão para acabar com a dívida dos Estados Unidos. Chance é zero. Não acredito. Então, vou deixar aqui para você uma provocação. Se você tem graduação, mais 5 anos de experiência profissional, se você é um profissional acima da média, se você sonha morar nos Estados Unidos, se você quer trazer a sua família para viver na segurança, se você pretende estar no maior mercado do mundo, ganhar em dólar, os vistos imigratórios são a saída. Busca a residência permanente, busca o Green Card. Ele é muito mais acessível do que você imagina e muito provavelmente você é elegível e nunca soube disso. Então, difunda essa informação, leve essa informação adiante para que mais pessoas possam se programar e se planejar imigratoriamente para morar nos Estados Unidos um dia e dar para sua família uma condição que provavelmente a gente não teve no Brasil. Então pense nisso, pense com carinho na possibilidade de vir para os Estados Unidos com um visto que vai custar no máximo 25 mil dólares, então a gente está saindo de 5 milhões para 25 mil dólares e que vai te dar o Green Card de forma definitiva, sem nenhuma pegadinha, sem nenhum asterisco, né? Exato. E um outro aspecto ainda sobre os 5 milhões de dólares que eu fiquei pensando nesses últimos dias, são 5 milhões de dólares, você tem que ter aquela liquidez, né? Vamos supor que você tem uma reserva ali de segurança de 5 milhões, porque ninguém vai vender todos os seus patrimônios, vender a sua empresa para comprar um Gold Card. Imagino que não. Então, vamos supor que alguém tem aí um patrimônio de 30, 40 milhões de dólares e você tem 5 milhões de dólares ali como uma reserva de segurança para fazer esse aporte. Uma pessoa com esse patrimônio, ele já tem acesso aos Estados Unidos, mesmo que ele não queira morar aqui. Então, provavelmente, ele tem uma casa em Miami, ele tem uma casa em Orlando, ele passa 3, 4, 5 meses do ano nos Estados Unidos. Provavelmente, no seu país de origem, ele vive numa bolha muito boa, seus filhos estudam em boas escolas, o filho de repente vem para os Estados Unidos, faz um high school, faz o college aqui. Então, assim, convivendo e conversando com pessoas com esse perfil de patrimônio, eu vejo que essas pessoas já têm acesso aos Estados Unidos e até do ponto de vista fiscal, não valeria a pena eles pagarem esse programa. E aí eu fico com uma pulga atrás da orelha, se ele vai criar algum benefício fiscal específico, que aí muda o jogo. Se os Estados Unidos vira um paraíso fiscal, aí ele começa a atrair os multimilionários ao redor do mundo. Então, ontem no discurso dele, ele falou um pouco de reforma tributária, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha dele conseguir, o que vai ser muito difícil também, mas ele conseguir criar um benefício fiscal específico para quem entrar através desse programa. O que você está falando é muito importante, porque o EB5 você investe, você tem o retorno do dinheiro que normalmente paga os custos do escritório de advocacia e alguns custos menores ali das taxas. Só que você demora de 5 a 6 anos para que você esteja apto a buscar esse dinheiro junto à empresa que você investiu. Nesse não, né? Não. Nesse você não tem o dinheiro de volta, você de fato está comprando.
Ou seja, você não tem risco nenhum, mas também você não tem o retorno nenhum do capital. Você tem o risco de 100%, na verdade. Você vai perder aquele dinheiro. Vai perder. Mas também você vai conseguir estar comprando literalmente. É garantido. Garantido. Talvez fosse a única aplicação garantida. A gente fala, não existe nada 100% no mundo migratório. Nem casando com o americano você tem 100% de garantia. Talvez essa estratégia talvez você tenha. Agora você falou uma coisa muito legal. Eu acho que a grande sacada de um programa como esse é vir acompanhado de um benefício tributário fiscal. Tem que ter algo a mais. Porque senão não faz sentido nenhum, né? O cara que vai gastar 5 milhões de Estados Unidos para comprar a cidadania americana, ele vai trazer 30. Sim. 40 para morar aqui, para viver aqui. Você imagina se ele vai... Não tem acordo de bilateral que garanta isso. O cara pagar aqui e lá, né? Não pagar uma parte aqui. Agora me veio uma coisa na cabeça. E o lastro? Porque no EB5, gente, você precisa mostrar o lastro desse dinheiro. Então, quem está investindo de 100 mil, 1 milhão, inclusive a maior índice de RFEs para EB5 é quando o aplicante não consegue mostrar da onde vem exatamente esse dinheiro. E eles são chatos com isso, né? São muito chatos, porque a gente sabe que às vezes o cliente nesse patamar financeiro, ele tem uma estrutura tributária que o dinheiro entra aqui, entra lá e fica difícil mostrar o lastro. Imagina com 5 milhões de dólares, se ele exigir o lastro desse dinheiro, aí acho que não vem ninguém. E aí, se ele não existe também, ele cai no risco da segurança nacional, né, cara? Quem vai estar vindo para cá, né? Ele falou que queria oligarcas russos vindo para cá. São boas pessoas. Pois é, olha só do que a gente está falando, né? Olha que maluquice. Mas um outro ponto importante, esse talvez mais legal e mais interessante ainda, foi a vontade de não perder os estudantes que vêm para cá se qualificar, né, cara? E ele falou muito sobre isso ontem também. Falou de novo. Uhum. E isso é muito interessante para você que vem para cá fazer um LLM, por exemplo, como o Henrique fez, ou numa área da engenharia, por exemplo, ou a gente tem um dentista vindo para cá que vai estudar aqui em Nova York. Então, os Estados Unidos não querem perder mais esse tipo de profissão. Ele não quer qualificar mas você está pagando, a mensalidade é super cara. É verdade, mas ainda assim ele quer reter essas pessoas que se qualificaram nas melhores universidades do mundo. E isso pode ser muito interessante. Como é que você vê isso? O que você acha? Você acha que isso é uma doideira ou você acha que esse sim tem como ir para frente? Não, acho que tem sim como ir para frente. Eu acho muito legal. Inclusive ele falou, a gente fica falando bastante que o presidente tem uma postura dura contra os imigrantes ilegais que têm antecedente criminal e uma tendência de atrair bons profissionais. E às vezes as pessoas comentam que esse discurso se perde um pouco com o discurso comercial de venda, e todas as vezes que ele teve a oportunidade de falar, ele foi muito claro. Então a gente não está inventando nada. Tem até vídeos nossos nos nossos canais dele literalmente falando que a intenção é trazer benefícios para os estudantes, inclusive. E ontem ele falou novamente, o raciocínio é interessante, porque os Estados Unidos investem nas universidades americanas, estão dentro das melhores universidades do mundo. Ela atrai os melhores estudantes no mundo. Não é fácil você vir para os Estados Unidos estudar aqui, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista intelectual. E aí o estudante vem, estuda, faz 2, 3, 4 anos em Harvard, MIT ou qualquer outra universidade e volta para o seu país de origem levando todo esse conhecimento. Por conta das dificuldades dentro do mundo migratório, existem dificuldades para quem é jovem, acabou de se formar. E ele quer criar programas que falar, olha, se você estudou aqui, você é de interesse nacional. E, na minha opinião, faz total sentido, de fato é interesse nacional. Vamos deixar essa mente brilhante aqui nos Estados Unidos. Bem legal isso. E você, mais uma vez, me lembrou um outro ponto aqui. Além dos estudantes geniais que vêm para cá para se qualificar e voltam, na maioria das vezes, para os seus países de origem, para gastar lá esse conhecimento, eu tô pensando muito aqui no H1B, no Visto L, que são vistos que você também atrai um profissional diferenciado. O O, por exemplo, é uma ótima sacada, que você atrai um profissional qualificado, esse profissional qualificado fica atrelado a uma empresa. Para ele, nos primeiros 2 anos, eu diria que é o suprassumo da maravilha. Né? Ele vem para os Estados Unidos, empregado, ele fala para a família, fala para os amigos que ele está morando aqui, mas depois de 2 anos ele começa a perceber que provavelmente ele vai continuar sendo um H1B até que o final do programa chegue, até que fique 6, 7 anos aqui. Então, também corre-se o risco de perder esses profissionais. E a gente vê muito isso acontecer. Tem muita gente no nosso escritório, da Dell, da Amazon, do Facebook, que saíram ou que estão querendo sair ou que estão amarrados à empresa, mas que estão querendo buscar o mercado. Exato. Procurando a B2NW, a B1A. E eu ia perguntar disso. Quais são as opções para essa galera que está querendo se livrar, basicamente? O EB1A é uma boa opção. A gente fechou com um cliente recentemente da Dell, que eu não me lembro se está de L ou H1B, sinceramente. Mas para esse perfil, o EB1A seria uma excelente opção. Mas tem o B2NW também. E aí é super interessante para H1B, tem 2 benefícios. Você está de H1B, você, com a aprovação dos 140, embora você não possa fazer o ajuste de status, você pode renovar o seu H1B. Ah, é? Que legal, que legal. Então você pode... Isso é muito bom para os indianos que tem a fila de... Ficam nessa eterna. Ficam nessa e você consegue ele tem o 140 aprovado, a fila tá lá em, sei lá, 1920, mas ele vai renovando. Ele vai renovando. Agora me diz uma coisa, o EB2NW ainda é um bom visto imigratório? Com certeza é um bom visto imigratório, é uma das excelentes opções.
E aí é o que eu sempre falo, o congestionamento, a demora na aplicação é um bom sinal, é oferta e demanda. Tem muita gente aplicando, mas por que tem muita gente aplicando? Ah, é ruim, é péssimo, então tá todo mundo aplicando. Isso não faz nenhum sentido. É muito bom, as pessoas estão tendo cada vez mais conhecimento, os nossos canais aqui, e a gente tem diversos concorrentes que estão ali nas redes sociais divulgando, mas estão divulgando de uma maneira positiva. Porque é um bom produto. Se você está no seu país de origem, se você tem um ensino superior completo, mais 5 anos de experiência profissional, você tem potencial para ser elegível para os Estados Unidos. Ou seja, é um caminho muito claro da onde você está na sua carreira até o Green Card. Então, continua assim sendo uma excelente opção. Tem um congestionamento, tem um Visa Bulletin, é um projeto hoje de 2 anos a 2 anos e meio. Você precisa colocar isso dentro da sua realidade pessoal e profissional, colocando todas essas cartas na mesa e deixando essa expectativa de mudança bem alinhada com toda a família, é uma excelente opção. A gente está tendo todos os dias aprovações, aprovação de 140. É subjetivo, é um desafio, mas o nosso trabalho é esse. Facilitar, mostrar um bom plano profissional, um bom plano de negócios, mostrar que você tem um projeto de mérito substancial, importância nacional, que você está bem posicionado para tirar aquele projeto do papel. Enfim, são elementos que fazem parte do nosso trabalho junto com os nossos clientes. Mostrar isso para os Estados Unidos. E aí, se você está aqui, voltando ao ponto principal, com L, O, H1B, é uma excelente opção. Uma excelente opção, porque você já está vivendo nos Estados Unidos. Então, o tempo fica um pouco diferente para você. Porque o I-140 vai ser aprovado, você vai andar aquele julgamento, né? Você pode não conseguir, de fato, a entrevista por conta da fila, do Visa Bulletin, aquela coisa toda, se não ajusta o status, mas você pode renovar o H1B, nesse caso, indianos, por exemplo, atrás da outro, porque você já está com o I-140 aprovado. Aí teve um cliente, o João, vou falar só o primeiro nome. João pode ser qualquer. Pode ser qualquer um. Návio, Tício. Que ele veio que estava aqui de L, o Visa Bulletin ficou corrente, a petição dele eu não me lembro, mas deve ter uns 1 ano e meio, e aí ficou corrente agora, em janeiro, e a gente fez o ajuste de status dele. Já estava vivendo nos Estados Unidos, a empresa está rodando, está super feliz, super bem, tá a família toda, o filho está na escola, a esposa estava vivendo o sonho americano, morando em Orlando. E a gente deu um remedinho para ele, porque antes do Visa Bulletin ficar corrente, você ainda descolou um L para ele, para que ele pudesse vir para cá de forma... Estava aqui de L, exato. Estava aqui de L, então vivendo os Estados Unidos de L, ganhando em dólar, a empresa crescendo e fez o ajuste de status agora. Ganhando bem, no caso, ganhando bem. A gente teve alguns clientes com esse perfil que vieram, se anteciparam, e depois de 1 ano e meio, você faz o ajuste de status. Tá bom. Pra gente matar, então, a internet agora exige que você tenha cada vez mais um lado. Então, vamos falar se é furada ou se é bom. Boa. Tá? Primeira coisa, o Golden Visa é furada ou é bom? Furada. Furada. Golden Visa é uma furada. Agora, visto de estudante, a possibilidade deles permanecerem em solo americano é uma furada ou é bom? Excelente. Então tá aí pra vocês que assistiram o nosso episódio de hoje. E deixe comentário, o que vocês acham? Se é furada ou se é bom, essas duas opções. Ótimo, viu? Comentem aqui se é furada, se é bom. O que você acha? O Golden Visa é furada? É furada. Visto estudante permanecendo nos Estados Unidos é furada ou é roubada? É roubada. Comenta aqui o que você quer assistir para que a gente possa trazer conteúdo para vocês. Compartilha com os seus amigos esse material, porque é muito importante para que a gente continue fazendo. Exato. São 7 horas da manhã, a gente chegou aqui 7 horas, são 8h17 agora. A gente está em Nova York e a gente trouxe o material para vocês. Compartilhem, é muito importante, curtam, se inscrevam no canal. Exatamente, deixe comentários, curtir, se inscrever para ajudar o YouTube a impulsionar o nosso trabalho. Gente, um abraço, vejo vocês no próximo episódio.